Eu assisti a Substância e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi aquela imagem do conto de fada, da madrasta, da bruxa mais velha que pergunta pro espelho se existe alguém mais bonita do que ela porque ela quer a beleza só pra ela. A nível social, a gente passou por uma grande sugestão de como ser atraente, bela, desejada e, como agradar aí aos olhos, principalmente voltados para os olhos da indústria. Nós mulheres fomos ensinadas a nos sentir desconfortável com a ideia de velhice. A Substância nada mais é do que uma retratação de uma problemática que nós mulheres enfrentamos, não só enquanto aparência estética, mas sim o auto-ódio. Quando a gente pensa nesses clássicos cult infantis, a gente percebe que é uma inveja que é colocada desde o primeiro momento de uma madrastra, de uma outra mulher com a Branca de Neve ou com uma outra princesa ali. Sempre existe aquele ódio, aquela vontade de exterminar e que pode ser representado pela inveja. E essa inveja nada mais é do que a inveja que a Elizabeth tem da Sue. A Sue ela é desejável, a Sue ela quer ser vista. Tanto que tem aquela cena que o Harvey se encontra com a Sue e diz, ela tem tudo no lugar. E sim, ela tem tudo no lugar. E que lugar é esse? Aquela cena em que o Harvey está no banheiro e que a Elizabeth também tá, só que ele não sabe. Ele fala no telefone um monte de disparates, mas tem uma das coisas que ele fala que com 25 anos as mulheres já começam a ser inférteis, algo do tipo, what the fuck? Aquela cena da reunião entre o Harvey e a Elizabeth, a qual eles estão numa mesa e o Harvey ele come desesperadamente lá uns camarões, algo do tipo. E tem aquela cena brutal, dando zoom na boca, fazendo aquela coisa toda bem nojenta. Eu considero que eu tive mais nojo dessa cena do que do próprio monstro do final. O Harvey fica falando que ele precisa de algo novo, ele precisa de algo que seja fresco, porque quando chega aos 50, para. E daí ele não fala o que exatamente para, mas se entende que o que para, na verdade, é essa ideia de desejar a mulher. Com 50 você já não vê uma mulher mais como desejável, então isso se torna aí uma desvalorização do que aquela mulher construiu. Nessa parte a gente consegue constatar que existe um subconsciente coletivo de uma autoaceitação que a gente não é cultivada a ter. Por que não? Porque isso não gera money cash. Quanto mais uma mulher é insegura em relação à sua imagem, mais ela vai estar financiando aí o mercado farmacêutico, o mercado de pílulas emagrecedoras loucas e até mesmo o mercado de beleza. Então daí nasce essa ideia de que o universo masculino vai estar sempre dominando o universo feminino. Existe um termo usado para isso que é o male gaze. O male gaze é um termo aí usado dentro das artes que contém essa ideia explícita de como um olhar masculino molda todas essas criações, tanto na literatura quanto nas artes visuais, no audiovisual. Existe esse olhar masculino que sexualiza e que subtrai aí para um nível mais físico a imagem das mulheres. Essa perspectiva heterossexual masculina tem como objetivo justamente captar a imagem de uma mulher apenas com o intuito de entreter aí um público masculino que busca por essa sexualização exacerbada em relação ao corpo, em relação à imagem feminina. Eu tava aí lendo sobre o male gaze e me veio muito a referência de Jennifer's Body, que aqui no Brasil é o filme da Garota Infernal, que na época de seu lançamento, o lançamento não foi o que esperavam, foi um fracasso de bilheteria, porque eles criaram uma narrativa de marketing em volta dessa ideia do masculino. Porque no mesmo ano tinha sido lançado Transformers, a qual tinha a atriz Megan Fox, e no Jennifer's Body também estava Megan Fox como protagonista. Então eles colocaram todo esse envolto de uma visão masculina sexista em cima, que tentaram vender para o público errado o filme, e na verdade venderam para o público errado e não foi o que esperavam. Inclusive tem um vídeo da própria diretora do filme falando, que ela se sentiu um pouco frustrada com essa distribuição que fizeram do filme aí para o lançamento e que não era, na verdade,
essa a proposta e que ela queria entender qual era o motivo de terem criado esse tipo de narrativa em volta do marketing do filme. I got a very memorable email from a marketing person at the studio once, where I had sent him this articulate defense of the film, and here's how it should be marketed. And I said, what specifically are you thinking? And he wrote back, Megan Fox hot, 3 words, in terms of what is the value of this film. Só que esse filme, como está à frente do seu tempo, ele está envelhecendo muito bem e hoje o público que deveras deveria ter consumido desde o início está consumindo e está validando o filme. Essa ideia de desvalorização, ela entra como uma violência, uma vez que a Elizabeth, que está passando aí por esse etarismo, ela se vê num momento solitário, a ponto de se fechar, de não querer sair de dentro de casa e a ponto de passar por esse experimento que é a substância em si. Ela se coloca em risco ali por essa promessa de voltar a ser amada, de voltar a ter valor. Um outro ponto aí pra gente estar interpretando é através das cores, né? A Elizabeth, ela é sempre retratada aí no azul, que são tons frios, um azul bem marinho que dá essa sensação de sufocamento mesmo, aquela ideia de feeling blue. Já a Sue, ela tá sempre em cores vibrantes, a gente percebe sempre um neon, umas luzes de fundo, aquele céu brilhante, e ela sempre com cores holográficas, então representa aí a satisfação com a ideia de estar jovem. Outro adendo em relação às cores, que eles trabalham com as cores primárias, né? A Sue, ela é sempre retratada em tons mais quentes aí de vermelho, a Elizabeth com os tons frios, azul, e o amarelo, ele se torna presente desde o início do filme. Eu imagino que a ideia do amarelo pode remeter à originalidade ou até mesmo ao equilíbrio entre esses dois outros tons de quente e frio. Tanto que a Elizabeth, ela sempre está com o casaco amarelo. E principalmente na hora que ela vai lá buscar a substância, quando ela sai de casa, que são essas poucas vezes. Então eu imagino que seja, que remeta aí a essa originalidade, a esse equilíbrio que se busca, né, mas que não se alcança. Indo mais pro final do filme, eu entendo que a diretora, ela quis trazer uma ideia central, sem essa coisa toda do moralismo, que as duas eram uma só. Só que no final eu sinto que aquilo ficou mais do que escancarado, né? Pra quem assistiu sabe do que eu tô falando. A partir do momento que existe aí essa junção da Sue, da Elizabeth e torna o monstro, eu entendo como sendo, na verdade, um reflexo do interno da Elizabeth. Porque ela é a Sue e ela também é um monstro. E o monstro se torna as duas tendo que se enfrentar nessa batalha do auto-ódio, tanto da Sue, que odeia a versão velha dela, que é ela mesma, e tanto da Elizabeth, que odeia o fato dela não estar sendo amada pelo que ela é. No filme a gente percebe bastante aí com essa busca pelo equilíbrio que as duas do experimento não têm. Como é um filme que se fala só de uma pessoa, mas acaba tendo duas personagens, a gente tem que analisar sempre em um contexto subconsciente e consciente. Porque quando uma está acordada, a outra está dormindo. Isso remete muito àquela ideia da mente ativa e da mente subconsciente, né? Da mente lógica e da mente que está adormecida. Então existe esse impasse de você não estar feliz com o que tem e não conseguir alcançar o que se quer. E daí fica esse emaranhado grotesco de Sue e de Elizabeth, que ao final elas não conseguem se completar. A gente não é ensinada a envelhecer bem. Né? A gente, pelo contrário, é incentivada a correr aí do envelhecimento. Só que é como Rita Lee disse, existem 2 tipos de mulheres, as feiticeiras e as peruas. Você está em qual lado? Eu sou a Aline, nesse canal a gente fala sobre arte, beleza e contemporaneidade. Se você gostou desse vídeo, deixa eu saber e assim continuaremos aí com a criação de conteúdo. Se você gosta também que eu fale de filmes, pode recomendar, que eu adoro.